Oi para você que está assistindo a reprise. Bom dia para você que está assistindo agora do Brasil. Eu não estou no Brasil, estou na Alemanha agora. Agora são 2h30 e no Brasil, então, muito provavelmente são 9h30 da manhã. Então, bom dia. Hoje, oi, oi, tudo bem? Oi, olá. Espera aí, gente, eu tive que fazer isso aqui. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Você é um doguinho caramelo? Doguinho caramelo. Um doguinho caramelo. É um doguinho caramelo. Eu tô no coworking hoje, meu penúltimo dia na Alemanha. Amanhã eu volto pro Brasil de noite. E eu quis fazer essa live aqui hoje porque ontem eu fiz uma enquete com vocês aqui no Instagram, porque vocês já devem ter percebido na vida que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né? A gente tem que escolher algumas coisas. E uma dessas coisas que eu escolhi não, fui obrigada a repensar realmente assim o conteúdo do Vida Organizada em muitos aspectos, não só o Vida Organizada, mas eu como Thaís, né? Porque eu sou uma só e não dá pra criar tanta coisa assim. E por mais que eu seja muito apaixonada pelo blog, não pretenda acabar com ele, né? Antes que vocês falem isso, não se preocupem, não vou acabar com o blog, mas eu preciso repensar a maneira como eu crio conteúdo e eu tenho que estar onde vocês estão. Porque meu grande lance aqui é ajudar vocês a terem uma rotina mais produtiva, mais equilibrada, mais feliz. E com o Vida Organizada eu consigo fazer isso, né, estando nos canais em que as pessoas acessam mais. Então é um exercício dinâmico e constante de pesquisar onde vocês estão. Ontem eu fiz uma enquete aqui nos stories, se você não participou, eu peço por gentileza, se você quiser contribuir para você participar. E as duas redes que ganharam de todas, assim, foram Instagram e YouTube. Então, o que eu entendo com tudo isso, né? Eu não pretendo parar com blog, nem com podcast, nem com newsletter. Mas, para focar meu conteúdo, assim, onde eu vou focar a produção de conteúdo que eu sei que as pessoas vão acessar e vão aproveitar bastante? Instagram e YouTube, para vocês saberem isso. Então, como eu sou uma pessoa altamente executora, já tô aqui colocando a mão na massa. E no primeiro dia, depois dessa enquete, já tô fazendo uma live aqui com vocês. Que pra mim é uma live assim meio toque da alvorada. Estamos começando um novo mês e para você que está chegando aqui e quer começar a se organizar, quer aprender a se organizar, ou se você já tem um método próprio de organização, um processo pessoal seu e você quer aperfeiçoar esse processo ou melhorá-lo, você também é muito bem-vindo, bem-vinda e tudo mais, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje nessa live. Então, caso você ainda não tenha feito isso, convido você a pegar um café. Eu peguei aqui, estou com a minha canequinha do coworking. E a gente vai bater um papo, então, sobre como se organizar em outubro. Você está começando agora a se organizar, ou para você que já começou, acho que vale muito a pena a gente trocar essa ideia. Bom, toda vez que começa um mês, eu quero que você... Toda vez que você for organizar ou planejar alguma coisa, eu quero que você pense em duas coisas, tá? Primeiro, que você tem que pensar em termos de revisão. O que eu quero dizer com revisão? Revisão é quando você simplesmente pega algo que já existe, tá? Então, suponhamos que você já tem uma lista de projetos, você já tem uma lista de coisas, de tarefas, coisas que você fez no último mês ou algo nesse sentido, e você vai revisar essa lista. Por que é importante? Para você saber onde você está nesse momento. Então, o que você fez no mês de setembro? O que você fez nos últimos meses? Que projetos que você concluiu? Que compromissos que você foi? Que compromissos que você não foi? Que coisas que foram adiadas e por aí vai. Então, é muito importante que você faça uma revisão para você saber em que momento, assim, você está. Qual a sua necessidade? Trazer as informações à tona, entende? Depois que você fizer essa revisão, que você consegue lidar com a organização para o planejamento. Por quê? Porque uma vez que você faça a revisão, você vai descobrir coisas que ficaram pendentes e aí você vai se perguntar, isso ainda é importante? Eu ainda tenho que fazer isso aqui? E aí então você vai organizar no lugar certo. O que significa organizar no lugar certo? Significa colocar nas ferramentas que você vai consultar diariamente para você executar as suas atividades. Então que seja uma agenda, que seja uma lista de afazeres, tá? Seja a ferramenta que você utilizar para essas duas ferramentas mestras, digamos assim, tá bom? Que são categorias de ferramentas.
Eu queria que vocês pensassem nas ferramentas, porque esse é um ponto, né? Thaís, que ferramenta é melhor para organizar a agenda? É Google Agenda? É Planner? É Bullet Journal? É XYZ, né? Fantastic Calendar, etc. Imagina assim, a sua cozinha tem fogão e geladeira. A marca e o modelo do fogão, você vai escolher o que te atende melhor. A marca e o modelo da geladeira, você vai escolher o que te atende melhor. O preço do fogão e da geladeira, você vai escolher o que você pode pagar. A mesma coisa vale para as ferramentas. Não adianta você querer ter uma ferramenta para comida. E tipo, mas eu tenho que ter fogão e geladeira? Eu não posso ter um único eletrodoméstico que faça comida? Não, não dá. Você tem que ter fogão e tem que ter geladeira, porque cada uma faz uma coisa. Com a agenda e lista de afazeres é a mesma coisa. Então, o que eu te recomendo se você está começando a se organizar é ter essa noção, tá? Que agenda é diferente de lista de afazeres, porque a agenda gerencia tempo, afazeres gerencia atividades, coisas que você vai fazer independente do seu tempo. E aí, o planejamento é a cola que junta tudo isso. Por quê? Porque é quando você olha os compromissos que você tem na agenda, o que você tem para fazer, você olha também a sua lista de afazeres e você fala, tá, eu preciso me programar para fazer tais atividades dessa lista na minha agenda, porque senão eu não vou conseguir cumprir. Então é isso que o planejamento faz, tá bom? Existem pessoas que conseguem executar com tanta rapidez, com tanta agilidade, que elas nem precisam fazer planejamento para a maioria das coisas. Elas só entram na agenda, entram na lista e saem executando. Mas para a maioria de nós, a gente precisa disso. A gente precisa colocar um bloco de tempo na agenda, a gente precisa colocar um lembrete, a gente precisa planejar, porque senão acaba não acontecendo. A gente fica com preguiça, a gente procrastina, a gente fica cansado, exausto desse mundo, porque tem que trabalhar para um caramba para pagar todas as contas e fazer tudo que tem que fazer mesmo, né? Então, eu entendo muito bem como é. Tá? Então, são duas etapas quando a gente fala de virada do mês aí, revisão e aí a organização para planejar, tá? Espero que você tenha anotado isso aí. Organizar para planejar. Todo planejamento faz parte de algo maior. Então, quando a gente está falando do planejamento do mês, à medida que você for tendo uma vida mais organizada, ou seja, você vai seguindo aqui o Vida Organizada no Instagram, você vai acompanhando esse trabalho no YouTube também em outras frentes, você vai percebendo que quanto mais você se organiza, menos você fica só apagando incêndio, menos você fica sobrecarregado e por aí vai. Mas falar isso agora é uma promessa que pode soar meio abstrata para algumas pessoas que estão no caos. E eu não quero que você fique achando que isso é uma coisa muito impossível de alcançar. Então, o que eu quero que você pense é o seguinte, tá? A gente está começando um mês novo. E se você está começando do zero, coloca aqui no comentário quem está começando do zero a se organizar. Deixa eu ver. Posta aqui. Posta aqui que aí eu vou fazer a live NFT. Tipo, café. Obrigada, gente. A Lari, a Grazi. Para quem tá começando do zero, o que eu recomendo para vocês? Gente, prioridade total no mês de outubro, destralhar. O que eu quero dizer com destralhar? Tá? Você começa destralhando o seu ambiente físico. Então, se você mora com seus pais e você tem controle do ambiente físico do seu quarto, você começa pelo seu quarto. Não vai querer destralhar as coisas da sua mãe lá, que ela vai ficar brava com você. Destralha as suas coisas. Material de faculdade, escola, roupa, tem muita coisa sua com certeza para destralhar. Por quê? Porque a gente tem um lema aqui, que é: não dá para organizar tralha, tá? Organizar a tralha vai fazer você ficar guardando um monte de coisa que você não precisa, gastar dinheiro à toa, ocupar espaço que não era para ocupar. Então a primeira coisa é destralhar. Você começa pelo ambiente físico, por quê? Porque é mais fácil. Porque aí quando você for para os seus projetos de vida, atividades, objetivos, pensamentos, até relacionamento, você já vai ter pego meio que a manha. E você já vai ter muita certeza do que serve para você e do que não serve. Para você destralhar, você pode escolher o critério. Por exemplo, se você gosta da Marie Kondo, você pode falar: isso me traz alegria. Tá, você pode usar esse critério. Você pode usar aquele critério básico, que é: eu usei isso no último ano, né? Mas no meu conceito, eu acho que o melhor critério de todos é: esse objeto tem a ver com o estilo de vida que eu estou construindo para mim? Com a pessoa que eu quero ser, a pessoa que eu quero viver, a pessoa que eu sou hoje? Porque às vezes a gente guarda coisas pela lembrança de momentos bons que a gente viveu, de atividades que a gente já fez durante muito tempo, mas a gente parou de fazer, né? Então, nesse momento é legal você olhar para tudo que você tem e falar: isso
tem a ver comigo hoje? Faz sentido? E aí você pode começar esse destralhamento. O destralhamento ele é pro resto da vida, você nunca vai parar de fazer. Mas para quem está começando agora, é muito importante iniciar esse movimento, porque isso vai engatilhar em você coisas mais poderosas internamente. Você vai conseguir destralhar projetos, atividades que não fazem mais sentido. Tem gente que emagrece nesse processo, tem gente que sai cortando cabelo curto, tem gente que termina relacionamento. Eu não estou falando aqui para você terminar nenhum relacionamento, não. Mas se for um relacionamento tóxico que está te fazendo mal, com amizade, amoroso, família, etc., poxa, vai com Deus, né? Então, assim, às vezes é o pretexto que a gente precisava para iniciar esse movimento na nossa vida. Então, se você está começando do zero a se organizar, é isso que você tem que fazer, destralhar. Se você, por exemplo, já tentou se organizar e aí você tem aquele monte de caderninho com listas, ou você tem uma ferramenta de produtividade com um monte de listas, ou uma agenda cheia de coisas, você pode destralhar essas coisas também. Dá uma olhada no que ainda faz sentido, no que você ainda quer manter, tá? Então esse seria o primeiro passo para quem está começando do zero a se organizar agora. Vamos para a segunda parte. Quando a gente pensa no planejamento do mês, né? Tipo, tá chegando um mês novo, né? Então, o mês começou ontem, outubro, primavera no Brasil, tá chegando a época do calor, quer dizer, chegando a época do calor, né? Chegando a época do calor, ai, 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 doce ilusão, nunca deixou de estar calor, né? Enfim, mas o que eu quero te dizer é, chegamos em outubro. Outubro a gente tem aí feriados, né? Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, para quem é católico, Dia dos Professores, a gente tem coisas acontecendo. No final do mês a gente tem aquela virada lá de Halloween com finados, né? Pra galera aí da espiritualidade / religião, curte esses feriados. Então, e 20 de novembro, claro, muito importante, Dia da Consciência Negra. O cachorrinho. E aí, então, quando a gente entra no mês novo, existem algumas coisas que valem a pena a gente refletir nessa entrada do mês novo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu recomendo para você, é você fazer uma análise sincera das áreas da sua vida nesse momento. Como que você faz isso? Existe uma ferramenta muito utilizada assim, em processos de planejamento de vida e de tempo chamada Roda da Vida. Essa Roda da Vida você pode acessar um site que chama rodadavida.net. Esse site foi desenvolvido por uma aluna do Método Vida Organizada, que é uma querida, que ela criou esse site para ajudar a galera que quer realmente fazer essa análise. E como que funciona? Você vai analisar cada área da sua vida, então a gente tem saúde, estudos, emocional, finanças, carreira, contribuição com o mundo, família, relacionamento amoroso, social, plenitude, espiritualidade e lazer. Você vai analisar essas 12 áreas da sua vida e você vai dar uma nota de 0 a 10 com relação ao seu nível de satisfação com relação a cada uma delas. Esse exercício é muito legal de você fazer mensalmente, até para você ter uma noção de que área precisa mais da sua atenção no momento. Quando a gente chegar mais para o final do ano, eu vou ensinar como fazer o planejamento do ano e a gente escolhe uma área para a gente resolver as tretas ao longo do ano. Mas nesse momento, e uma vez por mês, você pode fazer essa revisão justamente para identificar equilíbrios e desequilíbrios. Esse exercício é muito importante para te dar uma noção de que área você pode estar negligenciando, é difícil falar essa palavra, negligenciando. E não quer dizer que a área que você está negligenciando mais é aquela que você precisa focar. Às vezes você deixou durante um tempo, de propósito, negligenciando essa área porque você precisa focar em outra. Tipo, eu estou negligenciando, sei lá, minha vida social no momento porque eu estou muito focada em finanças e trabalho. Eu preciso fazer dinheiro, porque senão ferrou-se, né? Não tenho nem dinheiro para tomar uma cervejinha com meus amigos no final do mês. Então, o que adianta eu focar no social se eu não tenho dinheiro e meu trabalho não está indo? Estou dando esse exemplo porque eu acho que serve para 90% das pessoas, né? Mas pode ser para qualquer outra coisa. Então, assim, nem sempre a área que você vai dar uma nota menor é a área que você vai querer focar. No entanto, esse exercício é muito importante porque você vai compreender quais são os desequilíbrios e vai se perguntar por quê. Rodadavida.net. Obrigada por quem escreveu aqui no chat. Obrigada, tá? Muito bem. Fazendo esse exercício, então, você vai ter uma noção de quais são as áreas que estão bem. E o que é o mais legal de tudo, eu acho que é o mais satisfatório assim, nesse processo de organização, é que você vai desenvolvendo isso todos os dias aos pouquinhos, né? E chega num ponto que você fala assim... Nossa, essa área aqui eu dava nota baixa antes e agora ela está numa nota super alta. Por quê? Porque a partir daquela percepção de que ela estava negligenciada,
eu consegui dar mais atenção para ela e agora eu me sinto satisfeita. Isso é muito legal e você vai ver acontecer aos pouquinhos, mas é uma construção para toda a vida a organização. Não é só um evento que você faz em algum momento. Então essa revisão das áreas da vida, ela é muito importante que você faça pelo menos uma vez por mês, para você ter uma noção de como estão indo as coisas. Agora, perceba, essa análise da roda da vida é como se você tirasse uma foto hoje dela, porque você vai preencher essa roda da vida com relação a como você se sente hoje. Hoje pode ser que você tenha acordado com cólica, meio desanimada, ou pode ser que você esteja muito empolgada. Amanhã já seria uma leitura diferente e tá tudo bem. Então você não precisa ser perfeccionista com relação à nota que você vai dar na roda da vida. Pensa de um mês para trás. Quando você pensa em setembro, quando você pensa no mês anterior, nos últimos 30 dias, que nota você dá, tá? Porque vai ser a sua percepção hoje a respeito do que passou. E a partir disso você pode se perguntar que área eu posso dar um foco maior nesse momento, porque eu sinto que ela vai impactar mais em diferentes áreas da minha vida. E de repente para um mês é pouca coisa se a gente parar para pensar. Mas também dá para fazer bastante coisa. Então, se você identificar alguma área que você precisa dar atenção agora, que tal você definir um hábito que você quer implementar ou tirar um mau hábito dessa área específica, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer em um mês. Então, você definir qual é um hábito. Eu quero começar a meditar todos os dias, ou eu quero parar de fumar. Então, você pode colocar isso como uma prioridade para o seu mês. Essa área que você sente que, se você investir nela este mês, vai impactar todas as outras de uma maneira boa para você, que vai te deixar bem, defina então um hábito que você possa colocar nela ou tirar dela para deixá-la melhor. Não dá para fazer tudo de uma vez, tá bom? Mas se você conseguir implementar um novo hábito ou tirar um hábito ruim, já vai ser bom demais. Então é isso que você vai pensar agora. Definir um hábito. Definir um hábito como prioridade do seu mês de outubro, tá bom? Depois dessa revisão da roda da vida, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você revise toda a sua agenda que está por vir aí do mês de outubro para você ver os compromissos que você já tem. Reuniões do trabalho, consultas médicas, aulas, compromissos diversos, tá bom? Que você tenha viagem, aniversário de alguém, enfim. Tudo isso tem que estar na sua agenda, porque a sua agenda tem que ser uma fonte confiável de consulta no dia a dia. Não adianta você ficar olhando para várias agendas, então eu recomendo que você tenha uma só para consulta. Eu uso o Google Agenda, recomendo para todo mundo, mas você pode usar a que você quiser. Eu acho o Google Agenda muito prático porque é uma agenda que se sincroniza com tudo quanto é lugar, com tudo quanto é dispositivo. Você pode atualizar do computador, do celular, etc. Eu acho muito prático, mas se você é uma pessoa do papel, né, a louca da papelaria aí, quando eu gosto de brincar, que eu também sou, tá? Não se engane. Eu uso a agenda do Google, mas eu sou a louca da papelaria. E aí é muito importante que você consiga, então, centralizar tudo em uma única agenda para você saber quais são os compromissos que você tem. Porque com base nesses compromissos é que você vai conseguir fazer outros planejamentos. Por exemplo, existem reuniões no trabalho que eu tenho que fazer esse mês, tem algum jantar com alguma amiga, eu tenho que agendar algum serviço de autocuidado, tipo manicure, cortar o cabelo, massagem, uma consulta médica, algum exame que eu tenho que fazer. Tudo isso, se você conseguir fazer esses agendamentos mensalmente, pegar essa primeira semana para fazer os agendamentos ao longo do mês, isso é muito bom. Porque aí todo mês você consegue fazer um agendamento com uma certa antecedência e você consegue ter uma noção dos compromissos que você terá. Depois disso, é só você planejar semanalmente. Eu sempre posto aqui no Vida Organizada, a Camila, Thaís, vale a pena usar o Notion para isso? Vale, ótimo. Se você se dá bem com o Notion, dá sim. Pode usar, tá? Então, aí quando você for fazer o seu planejamento semanal, que eu posto toda semana aqui no Instagram, aí você consegue olhar o que você já tem ali planejado, organizado, já tem agendado, e consegue se planejar para chegar, né, com deslocamento, com informações, com realocações que você tem que fazer de tempo e por aí vai. Tá bom? Então, todo planejamento conversa com um planejamento maior. Quando você faz um planejamento semanal, esse planejamento semanal se baseia no planejamento do mês que você fez. O planejamento do mês se baseia no trimestral, anual, etc. Mas a gente não vai entrar nesses planejamentos maiores hoje. A gente está falando de como se organizar agora, começando em outubro. E aí, então, além desse planejamento aqui, Amanda, começou há um tempinho já, mas vai ficar gravada. Fica tranquila, qualquer coisa você volta e assiste depois, tá bom? Se o Instagram não bugar. Fica por aqui e curte por enquanto. E aí, por fim, o que eu acho que é uma das coisas mais importantes de você fazer quando vir um mês? É você revisar todos os seus projetos em andamento, ou seja, tudo aquilo que você quer concluir no prazo
máximo de até 12 meses, pode ser antes, mas até 12 meses no máximo, e que tem mais de uma tarefa. Quando você tem uma coisa para fazer que leva mais de uma tarefa, ou seja, tem múltiplos passos e você consegue concluir no máximo um ano, isso é um projeto. Essa definição que a gente trabalha aqui, que é uma definição que vem do método GTD, que é um método que eu tenho como referência. E aí, você tem uma lista com todos esses seus projetos. Se você fizer uma revisão mensal deles, você consegue definir qual a prioridade para este mês, para cada projeto. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu estou estudando alemão. E aí, então, eu olho lá para o meu curso que eu tenho que finalizar, que é do nível X, do alemão, do nível básico. E eu falo assim, tá, a minha prioridade para este mês é fazer uma revisão de tudo que eu estudei esse ano já até aqui, antes de ir para o próximo módulo. Exemplo. Então, isso pode ser minha prioridade do mês para esse projeto. Suponhamos que você tenha um outro projeto que seja organizar as férias de janeiro ou de junho, as férias escolares lá que vão vir, se você tiver filhos especialmente, né? Aí você fala, minha prioridade esse mês é reservar hospedagem das nossas férias em janeiro, tá bom? Quando você consegue definir suas prioridades para o mês, para os projetos e para os compromissos que você tem, isso vai te dar uma lista muito clara do que é prioridade para você. Isso inclui o hábito que você vai colocar lá na análise da sua roda da vida. E aí, quando você for revisar e planejar suas semanas, você vai consultar essa lista de prioridades e vai estar muito claro para você o que você tem que fazer. E dessa maneira você vai conseguindo pegar coisas muito grandes, destrinchar em passos e etapas menores e ir executando sem se estressar. E melhor ainda, sabendo que você está gastando tempo com coisas que são prioridade para você, tá bom? Então esse é o resumo do resumo do resumo do resumo. Por fim, existem algumas coisas que você pode querer fazer em outubro e eu vou passar aqui essa espécie de checklist com você. Uma outra coisa que eu gosto de fazer quando viro todo mês é revisar as minhas responsabilidades profissionais, tá? Então, o que seria isso, né? No trabalho, a gente sempre tem muitas atividades que são, assim, recorrentes, que a gente tem que fazer sempre. Por exemplo, eu, Thaís, crio conteúdo. Isso é uma responsabilidade profissional que eu tenho, certo? Então, todas essas responsabilidades profissionais podem ser revisadas uma vez por mês. Isso é muito importante para que você sempre tenha ciência de onde você deve focar a sua energia no trabalho. Para você perceber que, putz, isso aqui eu não deveria mais estar fazendo. Ou então, nossa, isso aqui eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Converse com seus colegas, com seu chefe, com seu sócio, com quem quer que seja, para discutir essas responsabilidades. Isso vale para a família também. Discutir responsabilidades com o marido, por exemplo, com a companheira. Tá? Tipo, olha, tem essas coisas aqui que a gente precisa fazer em casa, não dá pra eu fazer sozinha, vamos dividir isso aqui, né? Então é muito bom fazer essa revisão. Outra coisa também é que a gente está no primeiro mês do último trimestre do ano. Então eu não sei se você já fez esse exercício, mas vale a pena você, se você ainda não fez, pensar o que você quer concluir até o final do ano. Esse é um bom exercício para ser feito em outubro, para que você não chegue lá nas 2 primeiras semanas de dezembro, enlouquecida. Porque a gente sabe que dezembro tem praticamente 2 semanas. O restante, por mais que você não comemore Natal ou que a sua empresa não pare, as pessoas de modo geral param e elas vão te cobrar coisas antes. Então, se liga, hein? Se liga. Que mais? Deixa eu ver aqui. Já é um bom momento para você também começar a fazer um planejamento para pagar as contas de início de ano. Então, quem tem filho em escola, tem rematrícula. Inclusive, eu fiz a rematrícula do meu filho esse mês. Tem IPTU, IPVA, tem seguros, tem material escolar, tudo isso. Então, já vai se preparando aí, se você tiver que ir guardando dinheiro para isso. Se você ainda não fez, lave e guarde suas roupas de frio. Né? Porque eu acho que essa onda de calor que teve aí ultimamente, acho que todo mundo já guardou tudo que tinha de roupa de frio, talvez nem tenha tirado do armário. Outra coisa, depende muito da sua dinâmica familiar, mas se você costuma ser a pessoa que organiza as festas de final de ano, será que não vale a pena já ir planejando algumas coisas? Isso pode ser interessante, né? Se vem pessoas de outra cidade, outro estado, se você vai viajar com a sua família, esse planejamento já pode ser interessante de ser feito. Né? Eu também acho que essa época do verão a gente começa a se preparar realmente, né, pro calorzão. E aí tem umas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu começo a limpar todos os ventiladores, eu já começo a trocar as roupas da casa que são mais pesadas, tipo tapete, cortina, por tecidos mais leves.
Eu gosto muito, né, de deixar já os ventiladores ali prontos, climatizador de ar, umidificador, né, porque o meu filho tem rinite, então, né, para ele ficar bem quando não estiver chovendo e tudo mais. A gente sabe, pelo menos em São Paulo, vem uma época de chuvas e com esse calorão que tá aí, eu tenho certeza que não vai ser nada fácil, então, galera, se prepara aí para as chuvas que a gente vai enfrentar. Então, se por acaso você morar em algum lugar que precisa ter um isolamento, tudo, né, pode ser interessante fazer algo nesse sentido. Em outubro, a gente tem, como eu falei, esses feriados. Então, Dia das Crianças, você vai fazer alguma coisa com seus filhos. Nossa Senhora Aparecida, você vai viajar lá para Aparecida para acender a sua vela lá, né? Tem gente que faz disso uma tradição anual. Dia 20, Dia da Consciência Negra, entre outros feriados que existem aí ao longo do mês que você possa querer comemorar ou protestar, né? Ou abrir aí a consciência das pessoas a respeito do feriado, como é no caso do dia 20. Dia dos professores, vai ter alguma atividade na escola, se você for professora, né? Como que vai ser final do mês, a gente tem aí Halloween, você comemora, pode ser o dia do Saci, dia do folclore, o que você preferir, mas também tem finados, então tudo isso pode impactar no seu planejamento, então pensar nesses feriados é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acho que vale a pena. Especialmente quem é mãe, né? Sempre a gente vai pensando nessas coisas porque é uma maneira de distrair os filhos do computador, né? Enfim. Que mais? Se você tiver áreas externas onde você mora, então quintal, varanda, terraço, pode ser legal você já começar a olhar com um pouco mais de atenção e carinho para essas áreas, para preparar para essa estação que está chegando, para você conseguir passar mais tempo ali, curtir mais a sua varanda, essas plantinhas, a rede, não sei, banho de mangueira e coisas desse tipo, sabe? Então acho que vale a pena dar uma olhadinha com carinho nessas áreas externas. Eu moro num apartamento, então o máximo que eu vou ter de área externa ali é a área de serviço, que eu abro bem as janelas para ventilar bem, mas está tudo bem com relação a isso, né? Você pode inclusive pensar em passeios externos que você quer fazer, parques que você quer visitar, de repente museus, lugares fechados por conta do calor, né? Então, viagens, passeios que você quer fazer, tudo isso pode ser bem interessante, né? Então, isso são algumas coisas que você pode fazer para se organizar em outubro. Eu vou deixar essa live salva aqui. Agora eu tenho um bate-papo com uma aluna, então eu preciso desligar. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem pegou depois, assiste desde o comecinho a live, porque eu dou algumas dicas para quem está começando do zero, tá bom? Um bom mês de outubro para vocês. Espero que vocês estejam bem. Essa semana eu já estarei de volta ao Brasil e aí a gente vai trocando ideias. Um beijo. Contribui lá na enquete que está nos stories antes que ela saia do ar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!